irmãos da Igreja Batista Moriá e amigos que nos assistem através do nosso canal no YouTube. Estou aqui para convidá-los para participarmos juntos de mais um culto de louvor e adoração e reflexão da palavra de Deus nesta noite. Quero deixar 3 versículos para os irmãos, que está em Números 6, versículo 24 ao 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém? Um culto abençoado para todos nós. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. Olá, irmãos da nossa querida igreja. Hoje quero trazer um versículo para refletirmos que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, vamos orar? Senhor Deus, Tu és o motivo da minha alegria. Ainda que os dias tristes venham ao meu coração, se alegrará na salvação maravilhosa que Cristo conquistou por mim. Ajuda-me a não me tornar amargurado, nem descontente como os que não te conhecem, mas capacita-me a ser uma luz irradiando paz, amor e alegria verdadeira que vem do Senhor. A tua alegria me fortalece hoje e sempre. É o que te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém.
Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar. Tua graça conosco suplicar. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, pra esquecermos do mundo as pessoas e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar. Tua graça conosco suplicar. Que outros venham de todo lugar. Tua graça conosco suplicar. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui de casa, mas compartilhando com os irmãos e amigos onde cada um estiver. O texto de hoje para a nossa meditação está em João capítulo 8 e 14 principalmente. Leiamos. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. O outro texto. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Há um tempo atrás, meu irmão, nós éramos em 11, mas só tem eu e ele agora, me ligou falando uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, que tinha aprendido com Bolsonaro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele ficou muito contente. Eu já ouvi muitas vezes muitos pastores, muitos padres, mas a verdade que eu aprendi com Bolsonaro é muito importante. Muito importante. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o discurso continua quando Jesus está preparando os seus discípulos para sua partida para o céu. E ele estava falando para que ninguém ficasse triste. E Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, e como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, meus amados irmãos, nosso tema será verdade e liberdade. Vamos aos dicionários para ver esses dois termos. O que é verdade? É a propriedade de estar
conforme os fatos ou a realidade. Exatidão, autenticidade, veracidade, fidelidade de uma representação em relação ao modelo ideal. Na minha reflexão com os irmãos na última mês, eu falei do diálogo que Deus teve com Cristo e ele precisava vir ao mundo como homem para mostrar que era possível viver dentro de um ideal melhor de vida. Então, não podemos deixar de ver na Bíblia o que é verdade e o que é liberdade. O que é verdade? É a propriedade de estar conforme fatos ou realidade. Exatidão, autenticidade, veracidade, fidelidade de uma representação em relação ao modelo ideal. Jesus veio ao mundo exatamente para mostrar a nós, como um modelo ideal, que podemos ser homens melhores. Na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é muito discutido essa questão de verdade e liberdade. Vamos ver, então, em relação a Deus. Verdade é uma moral essencial e pessoal de Deus. O texto que eu vou ler. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, clemente, compassivo, longânimo e grande em misericórdia. As referências a esta discussão, essa proposta, está em Êxodo 34, 6, Deuteronômio 32, 24, Salmos 57, 3, Salmo 89, 4, 115, 1, 96, 3 e 111, 8. As questões aqui, nesses textos que você pode consultar, verdade, então, é uma qualidade de Deus, tá? E ele nos fez semelhantes, os homens semelhantes a ele. Também é característica moral e pessoal de Deus. O texto que chamou minha atenção é: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto Ele é. Outro texto. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. E Tiago diz assim: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombras de variação, nenhuma mudança. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. As referências são Isaías 65, 16, Salmo 119, 142, Salmo 119, 153, 1, e 1 Samuel 15, 28, Hebreus 6, 18 e Tiago 1, 17 a 18. Então, nós temos a questão de que Deus é verdade e foi proposto por todos os profetas e
Moisés como escritor do Pentateuco. Em relação à Bíblia diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai." Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus. E ele diz assim, agora numa discussão com os judeus que estavam ouvindo e querendo crer, querendo compreender quem era Jesus. E Jesus então fala para esse grupo: eu falo do que vi. No versículo anterior disse: o Verbo se fez carne. Então, essa palavra dele, eu falo do que vi, é porque ele viveu junto do Pai realmente. Os judeus que estavam vindo quis questionar a paternidade, a importância deles em relação a Jesus. E eles se comportaram de forma irônica, foi o julgamento que eu fiz. Eles falaram assim: nós somos filhos de Abraão, nós não somos filhos da prostituição. 8, de 37 e 41. Vamos lembrar, dar uma paradinha aqui para lembrar do nascimento de Jesus. Maria era de responsabilidade do José, mas ainda não coabitava com José quando o anjo apareceu para ela e disse que ela seria mãe do Salvador. Maria ficou apavorada e não sabia como falar com José, como falar com seus pais, que ela ia ficar grávida. E José, quando descobriu que Maria estava grávida, naturalmente o corpo dela sofreu as mudanças de uma gravidez. José viu, percebeu e queria fugir. Mas aparece um anjo e diz: José, tenha paciência. O filho que ela tem é uma necessidade divina de nascer, do Deus Filho nascer como um bebê. Nessa observação, nós vemos que Maria, uma mulher virgem, ficou grávida e ganhou um bebê. Os comentários que foram para aquele lugar pequeno onde eles moravam. Jesus cresceu, então, com uma dúvida de sua paternidade. E Maria falou com ele e tal, mas a Maria simplesmente o criou como uma criança normal. E eu fico imaginando, na época do nascimento de Jesus, ela grávida, e os comentários que foi entre a vizinhança: Maria está grávida, Maria está grávida. Aí José sai para o alistamento, disfarçou, fez uma viagem muito longa, e o neném nasceu lá em Belém da Judéia, muito longe. Pode ter o censo para eles se alistarem, pode ter sido a providência de Deus para que o neném nascesse sem grandes comentários na vizinhança. Mas quando eles voltaram para Nazaré, Maria com um bebê no braço, com certeza, houve muitos comentários das famílias. Jesus foi crescendo, mas com certeza ele sofreu muito bullying por não ter a certeza da sua paternidade. Mas há uma experiência interessante, é que quando os pais vão a Jerusalém para adoração, ele tinha 12 anos.
E os pais voltaram, já tinham passado vários dias, quando perceberam que Jesus não estava com eles. E então voltaram para Jerusalém e encontraram o Jesus, adolescente, discutindo com os doutores da lei sobre a Bíblia. Os doutores estavam encantados, os doutores nem pensaram que ele era uma criança que podia estar afastada de seus pais, não repreenderam porque eles ficaram interessados no que Jesus estava falando. Quando Maria chegou e falou: "Oh, Jesus, como é que se dá uma dessa? Você ficar aqui e deixar a gente sozinho, preocupada contigo?" Jesus respondeu: "Eu estou tratando dos negócios do meu Pai." Então, aos 12 anos, os meninos, principalmente os meninos, eram educados a conhecer as Escrituras e Jesus percebeu, não sei se Maria tinha falado com ele a história dos anjos, a anunciação do seu nascimento, isso eu não sei, porque Lucas não fala, mas Jesus sabia que, pela contagem dos tempos, ele não era filho de José, e chegou à conclusão, e pelo que ele lia nas Escrituras, através da esperança do Messias, ele já tinha assumido esse lado aos 12 anos. Essa história me lembra um momento em que eu vivi na minha vida. Vou contar só para descontrair a atenção. Eu namorava o Elias já havia mais de 2 anos. Minha mãe ficou viúva e decidiu que nós deveríamos nos casar ou então nos afastarmos, porque não era possível uma filha de uma viúva ficar namorando sem nada definido no seu namoro. E falou com Elias, Elias ficou talvez assustado. Comprou as alianças, ficamos noivos em outubro de 1 ano. E no ano seguinte ele chegou em janeiro e falou assim: "Iracema, eu ganhei um dinheiro extra fazendo uma EDF e dá para a gente pagar a despesa do cartório. Vamos lá em Madureira e vamos ver quando é que a gente pode casar." E eu e ele fomos então ao cartório, marcamos a data do casamento para fevereiro, em janeiro, meados de janeiro, no mínimo de 22 dias, marcamos o casamento. Mamãe ficou muito surpresa, mas mais surpresa ela ficou quando ela percebeu que eu estava grávida. E aí a cabeça dela ficou atordoada e pensando e refletindo: agora sim, agora é que eu vou passar vergonha, porque minha filha já está grávida, casou, e agora o neném vai nascer antes de 9 meses do casamento, porque é assim que acontece. E quando o neném nascer, todo mundo vai falar da minha filha que fracassou como virgem. Fiquei grávida antes do casamento. Ela falava isso, às vezes era um tom de brincadeira e às vezes era um tom muito sério. E um dia ela falou: "Iracema, segura essa barriga aí, por favor, porque você tem que completar 9 meses de casada." Bem, e eu falava com ela seriamente: "Não, mamãe, se o neném nascer e antes dos 9 meses é porque é prematuro, porque ele não foi feito antes do casamento." Bem, felizmente venci os 9 meses, nasceu uma criança saudável, grande, bonita, que não deu nenhum trabalho. Ninguém podia falar que era de 9 meses e nem ficar comentando sobre um casamento apressado, que dentro de 1 mês ele saiu.
Bem, na história de Jesus, esse nascimento envolve muitas coisas, mas que não vou discutir hoje, fica para outro dia, tá? Em relação ao Espírito Santo ou Espírito da Verdade, Jesus, preparando seus discípulos para a sua morte, fala para não ficarem tristes, pois eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Que texto maravilhoso, né? Jesus falando agora de uma forma bem íntima com os seus discípulos, que ele ia morrer e os discípulos não entenderam muito bem esse discurso. Daí Tomé fazer aquela pergunta: para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a mesma relação que esse texto, esse contexto, está para explicar a fala do então candidato à presidência da nossa República em 1918. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade era essa? E que não ficou, ele não deixou claro. Mas a verdade é que Deus é verdade, Jesus é verdade, e o Espírito é verdade. Somente Deus é verdadeiro, tem a verdade absoluta. E por isso, quando nós queremos aprender de Jesus, temos que orar primeiro, pedindo a Deus a sabedoria, para Ele esclarecer em nosso coração qual a verdade, para assim conduzirmos os nossos comportamentos de acordo com a vontade dEle. Agora, vamos falar sobre liberdade. O que é liberdade? É o contrário de escravidão. É a capacidade que o indivíduo tem de ir onde quiser e fazer o que quiser, e agora falar o que quiser. Será que nós estamos vivendo esta verdade? Podemos ir aonde quisermos, fazer o que quiser e falar o que quiser. Mas só Deus tem liberdade absoluta. Ele não está sujeito a nenhum controle externo. A nossa verdade, então, ela tem limites. O ser humano pode gozar liberdade relativa a diferentes áreas. Área social, econômica, política e espiritual. A relação de poder e sujeição não faz bem aos seres humanos. Precisamos aprender a aprender. O que precisamos aprender? Precisamos aprender adequadamente a relação de proteção e dependência. Muitas pessoas sofrem porque são oprimidas, são dependentes e não sabem se afastar de uma dependência perigosa. Por exemplo, uma mulher anda em casa com um homem rico, poderoso e que precisa de alguém para a proteção, e esse homem é o ideal. Esse homem que é rico e poderoso, por outro lado, tem necessidade de ter uma pessoa dependente ao seu lado e estabelece uma relação de proteção e dependência que, com o passar dos anos, os dois ficam cansados,
tanto o que protege quanto aquele que depende, ficam irritados, vão se afastando um do outro, porque a gente não suporta ser protegido o tempo todo, desempenhar uma dependência também o tempo todo. Nós vamos fugir dessa situação, mas precisamos, como vivemos em sociedade, precisamos de desenvolver a interdependência, e isso fará bem aos nossos relacionamentos. A interdependência, então, é aquele tipo de relação que ninguém é livre totalmente para fazer o que quiser. No relacionamento humano, então, não há liberdade, tanto de um quanto do outro, liberdade plena, porque a minha liberdade termina onde começa o direito do outro. Quando nos relacionamos uns com os outros dessa maneira, numa relação de interdependência, estaremos numa situação de bom crescimento moral, econômico, espiritual e outras coisas mais. O apóstolo Paulo, assim se expressa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso em relação ao nosso próximo e a nós mesmos. O bebedor e o fumante, que dizem que bebe ou fuma com seu próprio dinheiro, ele em parte está correto. Ele trabalhou, comprou a bebida, comprou o cigarro. Mas tanto o uso da bebida quanto do cigarro pode causar muito mal ao nosso próximo. E uma pergunta que sempre se faz, há pouco tempo se fazia, é que um fumante passivo, aquele que está perto de um outro fumante, que exerce a sua liberdade de fumar, ele prejudica a saúde do outro que está perto. Daí as leis criaram situações onde o funcionário não pode fumar no ambiente de trabalho, não pode entrar num restaurante e fumar num ambiente fechado. Ele tem que ser limitado, apesar dele achar que tem direito, ele na realidade, ele não tem direito de liberdade, ele está limitado. Essa relação de liberdade e dependência, então é muito interessante nós encontrarmos o ponto certo para vivermos com nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, nossos parentes, porque se um avança no direito de ser livre, o outro perde, porque se torna escravo daquele outro que é dependente. A escravidão, o texto principal, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos estudar a verdade se não conhecermos a escravidão. E como já foi dito, escravo é um indivíduo que não tem direitos. Não tem direitos. O apóstolo Paulo fala que o escravo não tem direitos de cidadania, em Atos 22, 28. Em Roma, era muito importante, na época de Jesus, na época de Paulo, ser um cidadão romano, porque ele podia gozar de muitos privilégios. E Paulo não é favorável à escravidão, mas ele declara que o escravo não tem direitos de cidadania. Ele concorda com isso? Acho que não, mas era o tempo dele. E ele diz, em Colossenses 3,18, em Cristo não há distinção entre cidadãos e não cidadãos, escravos e livres, livres e prisioneiros.
Deus trata a todos nós com respeito. E Jesus fala assim, vós não sois meus servos, falando para os discípulos. Eu não os chamo de servos, mas de amigos. Você agora faz parte da minha família. Você se tornou meu irmão. Por isso nós, cristãos, chamamos uns aos outros de irmão fulano, irmão Beltrano. Porque em Cristo somos todos iguais, não há distinção do ser humano. E aí a gente pensa no momento atual que a guerra entre brancos, negros, pobres e ricos, que a nossa sociedade vive e se apresenta para nós, é uma sociedade completamente errada. Se tivermos que se encontrar uma pessoa que possa satisfazer, diminuir pelo menos a diferença entre ricos e pobres, entre negros e brancos, e o mundo com certeza seria muito melhor. Aí Jesus, quando ele responde a Tomé, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós termos liberdade, precisamos conhecer muito bem o que Jesus quer nos ensinar. A conclusão dessa reflexão é que nós, homens, principalmente os brasileiros, devemos estar atentos para não sermos enganados quando alguém faz uma afirmação bíblica de uma frase sem avaliar todo o contexto em que foi escrita. Homens justos e piedosos gastaram suas vidas para compreenderem a vontade de Deus ao criar o homem. Para entender a vontade de Deus, mandar o seu Filho ao mundo para nos salvar, e entender até porque ele poderia libertar Jesus da cruz, exercendo seu poder e seu direito de defesa do Filho. Mas ele deixou quando Jesus falou assim, Senhor, esse cálice está muito pesado para mim. Se for possível, retira ele de mim, passe isso para outra pessoa, mas não deixa eu sofrer tanto como está previsto que eu vou sofrer. E Jesus, então, fala intensamente com Deus sobre a sua angústia de dar a sua vida em favor dos homens, quando muitos não estavam compreendendo o fato. Deus é verdade, Jesus é verdade e o Espírito é verdade também. Daí esta frase, e conhecereis a verdade. Como você pode conhecer a verdade se você ainda é escravo do pecado? Como conhecer a verdade se você toma decisões apressadas, sem avaliar as consequências até mesmo de uma nação? Nós estamos vivendo um momento em que as instituições que garantem a democracia correm o risco. Nós estamos vivendo num momento em que a justiça, as pessoas responsáveis por manter a justiça no nosso país, já não são mais respeitadas. E isso é muito perigoso. Devemos ver o conhecimento que a pessoa tem realmente de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele consolador, é o ajudador que veio depois que Jesus morreu
para nos ensinar o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Seremos julgados não simplesmente obedecendo, conhecereis a verdade. Precisamos conhecer a verdade e vivemos a justiça que Deus quer, porque Ele é justo e Ele é piedoso e Ele está dando tempo para nós refletirmos e mudar o nosso comportamento. Às vezes eu fico angustiada quando vejo que alguns cristãos vivem vários anos na igreja e o comportamento, que pelo comportamento demonstram que realmente não está vivendo de acordo com o que Deus tem proposto. Porque a gente só aprende uma coisa quando a gente estuda sobre aprendizagem. A aprendizagem envolve em você tomar conhecimento de uma verdade e mudar o comportamento. Então, só depois que a gente muda o comportamento é que realmente fica claro que houve aprendizagem. Os judeus levavam isso muito a sério. Eles tinham o templo para adorar em Jerusalém. Mas todos os judeus não moravam em Jerusalém. Havia judeu espalhado por todo o mundo da época, tanto da Ásia quanto da Europa, quanto todo o país conhecido, toda a região conhecida daquela época. Os judeus viajavam, fixavam residência e obedeciam à aprendizagem de quem era Deus e quem não era Deus, o comportamento que era de justo, o comportamento que era satânico. E esses ensinos aconteciam numa sinagoga. Em todo o mundo da época havia sinagogas que se reuniam semanalmente para estudar a palavra de Deus. Bem, estas sinagogas havia um tempo de festas que iam a Jerusalém para adorar no templo. Mas eles adoravam nas sinagogas também, tinha modelo de culto, porque haviam homens preocupados em ensinar a justiça, a verdade e o caminho que eles deveriam percorrer como filhos de Deus, filhos de Abraão, filhos de Deus. Os judeus se julgavam muito especiais porque eram filhos de Abraão. E Jesus diz: eu sou filho de Deus e vim para ser um modelo para vocês. Se vocês quiserem, eu fico feliz porque valeu a pena viver. Se vocês não quiserem, o problema é de cada um. Quem quiser, venha e beba da água da vida e fique com Jesus. Amém.